Olá, pessoal. Então vamos dar continuidade à resenha do livro O Fim do Alzheimer, Guia Prático, autor Dale Bredesen, editora Objetiva, 2020. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12. O título do capítulo 12 é Os detalhes fazem toda a diferença. Ele dedica uma boa parte desse capítulo a falar para os vegetarianos e veganos como obter os nutrientes necessários para a dieta Ketoflex 12.3. Então, o plano Ketoflex 12.3 é rico em vegetais para todos os que forem praticar, né? A proteína animal ela acaba sendo opcional. Então, ele quer dizer que o método Ketoflex 12.3 pode ser praticado por vegetarianos e veganos. Ele começa falando do problema das proteínas, né? Então, os vegetarianos e veganos podem obter proteínas adequadas de oleaginosas, sementes, leguminosas, os legumes também. O consumo de grande quantidade e variedade de proteínas vegetais poderá suprir os 9 aminoácidos essenciais. E então ele coloca uma lista aqui de alimentos ricos em proteínas, como cânhamo, chia, quinoa, soja, feijão, e ele faz uma listinha desses alimentos que são ricos em proteína, e ele também classifica pelo índice glicêmico, aqueles que têm baixo índice glicêmico, médio ou alto índice glicêmico. A dieta Ketoflex sempre dá preferência para aqueles alimentos com menores índices glicêmicos. Ele faz assim uma ressalva em relação às proteínas. Ele diz o seguinte, que as proteínas vegetais são, em geral, menos biodisponíveis que as proteínas animais, graças aos seus antinutrientes, que são aqueles que vão dificultar a absorção de aminoácidos pelo tubo digestivo, como as lectinas, os fitatos, os oxalatos. Então, é muito importante se atentar para o preparo desses alimentos, para que haja uma melhor absorção. Então, como deixar de molho, o tipo de cozimento, a fermentação. Então, ele dá os detalhes para a gente. E ainda voltado para os vegetarianos e veganos, ele começa a falar das substâncias importantes e onde a gente deve obter. Então, o ômega 3. O ômega 3, ele pode ser utilizado, ele pode ser absorvido da chia, da linhaça, das oleaginosas. É claro que existe uma dificuldade também de biodisponibilidade, porque o ômega 3 desses alimentos não animais, eles chegam como ácido alfa-linoleico, o ALA, né? E depois isso tem que ser transformado em EPA e DHA, que são as formas mais ativas do ômega 3. Então, o vegano, o vegetariano, realmente precisa estar muito atento nesse aspecto da biodisponibilidade desses nutrientes. Bom, aí depois ele fala da colina, né, que tem um efeito neuroprotetor potente, mas acima de tudo, a colina é um precursor da acetilcolina, que é um neurotransmissor fundamental para a função de memória. E as fontes vegetais de colina são brócolis, amêndoa, nozes, feijão carioca, abacate, couve de Bruxelas, acelga, couve-manteiga. Então é interessante, né? Eles vão, na verdade, o Dale Bredesen ele vai dando as opções
para os veganos e vegetarianos, no sentido de obter os nutrientes. Vitamina B12. O B12 é um nutriente vital para o cérebro. A gente sabe que a B12 combinada com ácido fólico e vitamina B6 atuam baixando a homocisteína que, quando alta, está associada a uma chance maior de doenças cardiocirculatórias, mas também está associada à redução de volume cerebral e a declínio cognitivo. Então, a vitamina B12 ela é extremamente importante para a gente manter essa homocisteína em bons níveis. E alguns alimentos vegetais fornecem B12, então ele fala aqui desses alimentos, mas ele chama a atenção para os cogumelos. Os cogumelos são muito ricos em vitamina B12, então o cantarelo, o shiitake, esses cogumelos, eles devem ser ingeridos com frequência pelos vegetarianos, pelos veganos, porque é uma ótima fonte de vitamina B12. Lembrando que as amêndoas também são ótimas fontes de vitamina B12. Depois a vitamina D, que é a vitamina da luz do sol. Claro que nós devemos tomar o sol pelo menos 20 minutos por dia, de preferência antes das 10 ou depois das 4 da tarde. E a vitamina D, hoje se sabe que ela tem um papel muito importante na modulação de genes. Então, vitamina D baixa é um fator importante, inclusive para declínio cognitivo. E as fontes ali de vitamina D, obviamente que o sol é fundamental, mas os cogumelos são ricos também em vitamina D, o leite de amêndoa e leite de coco. Então, são dicas para os vegetarianos. Para quem não é vegetariano, ou é ovo-lacto vegetariano, então esses podem encontrar também vitamina D nos ovos e no leite. Retinol, que é a vitamina A. A vitamina A é amplamente associada à saúde ocular, mas hoje se sabe que níveis baixos de vitamina A estão associados ao desenvolvimento de declínio cognitivo. Vitamina A está presente na batata doce, cenoura e nas verduras escuras. Vitamina K, a vitamina K, ela é abundante em muitas verduras. Então, ele cita aqui couve, espinafre, folhas de nabo, couve-manteiga, selga, folha de mostarda, salsinha, alface, brócolis, couve-flor, repolho. Então, esses vegetais são fontes importantes de vitamina K. A vitamina K ela é importante, ela é essencial para a coagulação, para a saúde óssea, saúde cardíaca e saúde cognitiva. Então, ingerir vitamina K através desses vegetais é algo muito importante. Depois ele fala do zinco, a gente sabe que a falta do zinco está relacionada a declínio cognitivo. E o zinco ele está presente na ervilha, na lentilha, oleaginosas. E ele comenta aqui de uma relação inversa zinco-cobre. Então, quando há uma redução de zinco e aumento de cobre, isto se associa a declínio cognitivo. E aí ele chama a atenção para o fato de que o uso das bombas, de inibidores de bomba de próton, com frequência tem deficiência de zinco, que são os prazóis da vida, o omeprazol, o pantoprazol. Então, isso é um detalhe muito importante. Bom, aí depois, no final do capítulo, ele começa a falar da importância de usar os genes para orientar as escolhas dietéticas. Realmente isso é importante.
ele cita, ele até sugere uma empresa que faz isso, mas o fato é que quando a gente usa os testes genéticos para ter acesso ao genoma, isso vai ajudar a otimizar a nossa nutrição, porque nós vamos saber exatamente quais são os nossos pontos fracos e onde nós vamos ter que investir mais em termos de nutrientes. Aquilo que pode, a princípio, parecer um desafio e até motivo de angústia, como, por exemplo, o indivíduo vai lá e faz o seu estudo genômico e descobre que é ApoE4 em homozigose, ou seja, geneticamente essa pessoa tem uma chance muito significativa de desenvolver a doença de Alzheimer. Tudo bem, isso pode produzir angústia, mas isso também vai ser um estímulo para que o indivíduo tome todas as condutas corretamente para impedir a expressão desses genes. Ele não pode mudar a sua genética, mas ele pode determinar a sua epigenética. E essa epigenética é que vai determinar se esses genes vão se expressar ou não. Então, aí ele dá os detalhes dessa parte genética, ele dá, inclusive, os polimorfismos de nucleotídeos simples, que são alterações que mostram onde nós temos deficiência e é onde também nós vamos ter que concentrar esforços para corrigir tais deficiências, tá certo? Então é um capítulo bastante interessante, que traz muitos detalhes, que traz formas de cálculo de como a gente deve se alimentar, o quanto de proteína, né, o quanto de gordura, o quanto de carboidratos, é realmente muito importante, né? Então, ele mostra alguns dados, por exemplo, como é que a gente vai obter calorias? 10% de proteínas, 75% de gorduras e só 15% dos carboidratos. E aí ele mostra como a gente deve fazer os cálculos, ele dá exemplos aqui bem claros. Então, são realmente detalhes, é um guia prático, como o nome do livro diz. Gente, então essa foi a resenha do capítulo 12 do livro O Fim do Alzheimer, Guia Prático, da editora Objetiva, escrita por Dale Bredesen, em 2020. Muito obrigado pela atenção.